Olá, meu nome é José Roberto de Abreu. Estamos aqui para iniciar o nosso curso Momento para o Contrato. Vamos tratar aqui da introdução. Para tal, nós trouxemos para os senhores aqui o chassis do contrato. Nós fizemos um chassi para os senhores, para mostrar como é que deve ser, como é que a maioria dos contratos é formatado. Primeiramente, gostaria de trazer uma definição para os senhores. Define-se o contrato como? O contrato é uma técnica de circulação de riqueza que traduz a operação econômica em uma apropriada forma jurídica. Essa é a palavra do Dr. Mário Bessoni. Como é que é isso então? É uma técnica de circulação de riqueza. Então tem que ter riqueza, tem que ter dinheiro, tem que ter patrimônio. Tem que ter, o contrato é para isso. Então por isso nós fizemos esse curso aí para os senhores que estão mexendo com qualquer tipo de riqueza, tá certo? Vamos lá, vamos fazer uma viagem, vai ter que pagar, ok. Então vai ter lá o contrato de transporte. Vamos fazer lá uma compra e venda. Então vai ter lá que ter a riqueza de um lado, dinheiro para um lado, produto para o outro. Ok, uma locação. Então eu tenho que te dar a posse do imóvel, o senhor tem que me pagar a prestação mensal aí referente ao aluguel. Muito bom. Que traduz a operação econômica em uma apropriada forma jurídica. Como assim uma apropriada forma jurídica? Ocorre que nós já temos na lei definido como é que os contratos devem ser feitos. Okay? Tem alguns que já estão tipificados. Doutor Abreu, tipificado, o que é isso? Já estão modelados, são os contratos mais tradicionais, os contratos mais utilizados pelo ser humano. O rei dos contratos é a compra e venda. Okay? Então nós temos lá a compra e venda, tá já tipificado, você tem lá modelado como é que ocorre, e é evidente que você tem lá disposições que podem ou não ser utilizadas, mas já está lá. Okay? Se você não colocar nada, a lei já fala, então é assim. Tá certo? Muito bem. Você tem lá locação, empreitada, doação, transporte, ok? Corretagem. Bom, você tem vários tipos de contrato notificado. E você tem os contratos que são os atípicos, os que você pode fazer de acordo com a sua vontade. Mas você tem também certas regras a serem seguidas que está lá no Código Civil, ok? Muito bom. Nós, para podermos explicarmos, fazermos essa introdução, nós trouxemos, senhores, um chassi com o que normalmente ocorre. Então, normalmente o contrato possui qualificação das partes, objeto, direitos do contratado, direitos do contratante, obrigações do contratado, obrigações do contratante, do preço e valor contratual, penalidades, rescisão, tratamos aí de como é que o contrato é extinto, ok? Disposições gerais, o foro, a data e as testemunhas, ok? Então esse é um chassi, os contratos. Então como é que nós vamos aprender aqui no curso? Os senhores falam, então é isso aí que nós vamos aprender. Nós vamos aprender como é que preenche esses 13 itens. É isso que nós vamos fazer aqui. Quais são os artefatos que podem ser utilizados, quais são as penalidades que nós podemos colocar, como é que ele se extingue, como é que é rescindido o contrato, ok? Quais são os direitos do contratado, quais são as obrigações do contratado, quais são as obrigações do contratante, enfim, nós vamos aprender a preencher esses 13 itens. Se os senhores ao final do curso tiverem craques nisso aí, os senhores se transformaram em exímios contratualistas, ok? Vamos para frente então. Legal. Vamos então à primeira parte que é do chassi, que é a qualificação das partes. Ela deve conter o nome, a nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG, endereço com CEP e o e-mail. Hoje nós trabalhamos muito com e-mail, então nós temos que ter lá o e-mail. Temos que obedecer ao disposto no artigo 104 do Código Civil. Nós vamos tratar aqui, claro, do Código Civil. Então deve ser pessoa capaz, não pode ser ébrio habitual, ok? Tem que ser maior de idade, lá maior de 18 anos, para poder contratar, ok? Senão você tem as situações específicas, nós vamos estudar isso lá para frente, mas tem que ser pessoa capaz. Vamos então aqui ao objeto, a segunda parte aí do chassi. Ele deve ser lícito, possível, determinado. Como é que é esse negócio? Sempre que eu pego um contrato, eu gosto de analisar em primeira mão o objeto. É evidente que eu vou ver se as partes são partes qualificadas, tá? Você está qualificado. Mas o fato é que o objeto é o que vai me nortear, o que vai me levar a entender do que é que eu estou tratando. Então isso aí é muito importante no caso de análise, e no caso se você está fazendo um contrato, você vai especificar direitinho. Então tem lá, locação, especificar direito o imóvel, como é que é, tá certo? O que é que eu estou tratando. Isso aí vai abrir a cabeça dos senhores, tá certo? Para poder
desenvolver o contrato dali para frente. Então a primeira coisa, olha do que está se tratando. Muito bom, vamos aprender, vamos tratando disso aí devagar para frente, aí você tem lá a questão de ser lícito, possível, determinado. Doutor, mas como assim determinado? Olha, você não pode fazer um contrato de compra e venda de imóvel e colocar lá, compra e venda de um sítio. Isso não é determinado, você não determinou nada, tá certo? Onde é o sítio? Que tamanho que é o sítio? Como é que é isso? Ok? Então tem que ser determinado, está lá no artigo 166. Muito bom, vamos para frente então. Então vamos tratar dos direitos do contratado. Trouxemos um exemplo, senhor, no contrato de corretagem. É um contrato tipificado. Doutor Abreu, o que é esse tipificado? Já está modelado, ele existe no Código Civil. Ok? São 23 contratos no Código Civil que já estão modelados. Mas por quê, doutor? Porque são os mais corriqueiros, são os que nós humanos fazemos no dia a dia, é o que é o mais útil para nós. Então nós temos compra e venda, corretagem, agência de distribuição, transporte, doação, mandato, que é o que a gente conhece aí, que o instrumento é a procuração, ok? São os contratos mais utilizados pelas pessoas, ok? Para a transferência de riqueza, nós temos que ter isso em mente. Contrato mexe com riqueza, com dinheiro, com patrimônio. Muito bom. Artigo 725, então. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes. Então é aquela história, para os senhores corretores que estão me assistindo, são meus colegas, já que eu sou corretor de imóveis há muitos anos, tá certo? Não trabalho no ramo já há muitos anos, mas tenho Cresce, porque eu exerço a atividade de perito judicial, ok? Na área imobiliária, é claro, que eu trabalhei durante muitos anos nisso. Então o que acontece? No contrato de corretagem é mais ou menos assim, ó, o senhor me deu o carro para lavar, ok? Eu lavei o carro, tá certo? O senhor ia vender o carro. Me deu o carro, eu lavei o carro e o senhor desistiu de vender. Claro, mas tem que pagar a lavada, tá certo? Esse é o mote aí desse artigo 725. Então o corretor tem o direito de receber, nós estamos tratando de direitos do contratado, ok? Muito bom. Os senhores observam e falam, poxa doutor, então nós vamos tratar do contrato de corretagem? Vamos tratar de todos os contratos do código lá no fim do curso, ok? Lá quando a gente tratar lá do dirigismo contratual. Vamos estar lá na frente, ok? Vamos tratar de todos. Os senhores vão, caso contrário, os senhores não vão aprender a fazer contrato. Não existe isso. Mas eu quando quero fazer um contrato, eu compro pronto. Pode comprar pronto, não tem problema. Eu também compro. Como é que você faz? Vou lá na internet e busco. Mas, quando você compra, você faz uma análise. Você sabe analisar aquilo que você comprou? Porque lá está escrito um monte de coisa que às vezes você não concorda. Você vai assinar, você compra e escreve. A primeira coisa que os senhores vão ver lá nos sites que vendem contratos já pré-determinados é que eles escrevem, nós não nos responsabilizamos pelo conteúdo. Ele te vende lá uma praxe, tá certo? As melhores maneiras como é feito, as maneiras mais comuns. Mas você tem que analisar aquilo ali, isso aqui eu vou tirar essa cláusula, isso aqui eu vou colocar. E aí onde é que aprende? Aprende aqui no momento para o contrato. Eles estão dedicando um momento para aprender a contratar, ok? Vamos para frente então, estamos no número 4 aí, no nosso chassi. Estamos aí, direitos do contratante. Nós tratamos do direito do contratado, agora vamos ver do contratante. Trouxemos um exemplo, que é uma forma muito boa de explicar, do contrato de doação. Artigo 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Então eu fui lá, doei uma casa e coloquei lá que se a pessoa morrer antes de mim, essa casa vai retornar para o meu patrimônio. Tá aí, é um direito do contratante, eu posso fazer isso. E no caso nós trouxemos para os senhores alguns exemplos que os senhores vão ver, já vão ter alguns atípicos, tá certo? Cláusulas de contratos que a gente pegou, tá certo? Aleatoriamente. E nós temos alguns que estão na lei, tá certo? No artigo, esse aí, por exemplo, é o artigo 547. Vamos lá. Agora nós vamos tratar aqui de direitos do contratante. Outro exemplo. Ao contratante, já fizemos o primeiro que está no código, mas agora trouxemos um aleatório. Ao contratante, reserva-se o direito de efetuar acréscimo ou redução nos serviços referentes à obra até o limite de 25% do valor total desse contrato, os quais serão orientados pelos seus preços unitários da proposta inicial, no caso de acréscimo. Ok, então ele colocou lá que ele pode efetuar acréscimo ou redução, é um direito dele, tá? Contrato, você aceitou, eu te dou esse direito, você fazer isso. Você pode fazer acréscimo ou redução, tá certo?
no serviço referente à obra. Pronto, é uma definição, uma vontade, tá certo? Daqui a pouco os senhores vão ver aí na história dos contratos, no próximo módulo, que o contrato é baseado na vontade, ok? Então, cuidado para assinar contrato, porque quando você assina, vocês vão aprender a coisa mais importante aqui na introdução. Quando você assina, você está colocando, essa é a minha vontade. E eu aceito a sua vontade, ok? Juntar as duas vontades, houve o consenso, então está contratado. Excepcional. Vamos lá então, nas obrigações do contratado. Obrigações do contratado, tá? Estamos do jeito, agora vamos nas obrigações do contratado. As obrigações são sempre de dar, fazer ou não fazer. No contrato de locação, nós temos esse exemplo. Se notificado o locatário não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar. Ok? Então, como é que é isso aqui? Fica combinado, está na lei, que você alugou um carro, ok? Eu te notifiquei para devolver o carro. Você não devolveu, o contrato extinguiu. Tá certo? Lá o prazo extinguiu. Muito bem. O que acontece? Você vai ter que me pagar o aluguel que eu estipular, que eu arbitrar. Então é R$200 por dia. Ok? Até que você me devolva. Ok? Até que você me devolva. Muito bom. E responderá pelo dano que ele venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Ok, isso agora não interessa. O que interessa para nós é a obrigação aqui, que está na lei, inclusive, do contrato de locação. Muito bem. Vamos lá continuar em obrigações do contratado. Obrigações de dar. Vamos estudar aquelas 3 maneiras de obrigações. Só tem 3. Dar, fazer ou não fazer. Você não tem outro jeito de se obrigar. Então na de dar está aqui, ó. Pela presente promessa, a empresa A, na condição de proprietária e possuidora do imóvel e na melhor forma de direito, promete transferir, vou passar para você. Ok? A empresa B, em permuta, a propriedade é a posse 100% do imóvel. Pronto, é uma obrigação de dar. Tem alguma coisa que eu vou ter que entregar. Vamos ver aqui agora a obrigação de fazer. A contratada se obriga a respeitar rigorosamente. Respeitar rigorosamente. Fazer alguma coisa. O que eu sou obrigado a fazer? A respeitar rigorosamente o quê? A legislação vigente, veja o grifo lá, nós não precisamos acabar de ler esse artigo para não confundir a cabeça. Então o que acontece? Esse artigo não, essa cláusula. Então o que acontece? Eu tenho uma obrigação. Obrigação de quê? Me obriga a respeitar rigorosamente a legislação vigente. Ponto final, tá aí, já está contratado. Eu tenho essa obrigação. Agora vamos estudar aqui uma obrigação de não fazer. Tá certo? Nós estamos em obrigação do contratado. Como é que é um exemplo de obrigação de não fazer? Normalmente é uma proibição. A contratada não poderá subempreitar o total dos serviços contratados. Pronto, ela não pode subempreitar. Tá? É a obrigação de não fazer, ela não pode fazer isso. Ah, entendi, doutor Abreu. Pô, legal. Então tem 1 milhão de fórmulas, tá certo? Vocês vão estudar isso, vocês vão ficar craques, vocês vão entender como é que funciona. Não adianta nada aqui a gente ficar colocando fórmulas para os senhores. Eu vejo aí em alguns cursos de contrato, as pessoas querem colocar fórmulas para as pessoas, ok? Isso aí não tem como. Você vai ficar decorando e não vai conseguir decorar nem um milésimo. Não é assim. Você tem que entender o que está acontecendo. Tem que entender como é que contrata, ter tranquilidade. Você vai aprender aqui os artefatos, você vai aprender aqui o que você não pode fazer, o que você pode fazer, ok? Muito bom. Vamos para frente então, vamos lá nas obrigações do contratante. Estamos no nosso chassi lá e vamos usar um exemplo então no contrato de depósito. O artigo 643 comanda: o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem. Muito bom. Então, o legislador, tá certo? Já se reuniu, ok? Lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, depois no Senado, numa sexta-feira à tarde, sempre muito trabalhadores, tá certo? E fizeram esse maravilhoso artigo aí, tá certo? O pessoal lá, que o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa. Ponto, é uma obrigação. Muito bom. Vamos agora tratar então do preço e valor contratual. Vamos lá, sempre usando exemplos, porque nós estamos aqui na introdução, mostrando para os senhores como é que vai funcionar, os senhores terem uma pequena prova de como é que vai ser o curso. Então tem lá, artigo 488. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Opa, como é que é isso aí? Isso é o seguinte,
eu tenho um bar, compro os produtos da Coca-Cola. Então eu não coloquei o preço dessa vez, no contrato que eu fiz não tem o preço. Então o legislador já colocou, tá certo, comandou a lei que vão ser as vendas corriqueiramente praticadas, tá certo? Ele coloca aqui, entende-se as partes sujeitas ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor, ok? Então ele vai pegar lá, tem uma tabela da Coca-Cola, fala, mas qual foi o preço? Está aqui no preço corrente, só tem a tabela. E se houverem duas tabelas na mesma semana? Aí ele já fala lá, ó, na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio. Caramba, hein? Perfeito, amarrou tudo, muito bom. Então eu pego as duas tabelas, eu não amarrei direitinho, não assinei lá o contrato qual era o valor, tá certo, do produto, mas eu pego as duas tabelas, somo as duas, divido pela metade e tem o preço médio aí, tá certo? Então é uma coisa que é corriqueira, eu compro toda semana e assim ficou definido então pelo legislador. Vamos lá no artigo 489, outro exemplo. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa a arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Não pode. Não pode. Não posso fazer contrato. É até bonito quando a pessoa fala, coloca o preço você, tá lá na negociação, às vezes são negociadores experientes, pessoas com muito traquejo, fala, não, faz o seguinte, coloca você o preço que você acha que vale aqui, essa maravilhosa novilha. Aí o sujeito, não, vou botar aqui. Não pode. Pode brincar de fazer isso, mas na verdade não é um só que pode colocar, o outro tem que, ó, nós combinamos aqui que o valor é 10 mil reais, uma novilha cara. Okay? Então tá aí, a lei proíbe, tá certo? E é nulo o contrato quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes, ok? Vamos então às penalidades. O que nós vamos estudar em penalidades? Isso é um módulo lá para frente. Lembre-se que nós estamos estudando o chassi. Eles estão tendo uma prova aqui enxergando o curso no geral. Eu estou mostrando para os senhores as várias nuances aí, onde é que nós vamos, o que vai acontecer, tá certo? Por onde nós vamos passar, como é que a coisa vai se desenvolver. Então, cláusula penal. O que é isso, doutor Abreu? Também chamada de pena convencional, é o pacto acessório pelo qual as partes de um contrato fixam de antemão o valor das perdas e danos que por acaso se verifiquem em consequência da inexecução culposa da obrigação. Então o que é? Eu já fixo o valor das perdas e danos. É isso que é a cláusula penal. Ok? Eu posso colocar, doutor, mas e eu posso colocar a cláusula penal, eu posso colocar várias cláusulas penais? Pode colocar, tá certo? Nós vamos estudar ela devagar, é realmente uma arma muito importante para os contratualistas, tá certo? Porque você evita de ter que ficar provando amanhã o valor das perdas e danos. É uma coisa muito evoluída, é um contrato que facilita demais amanhã para o senhor receber, tá certo? Cai na mão do juiz lá, deu briga, cai na mão do juiz, vai falar, amigo, tem cláusula penal aqui, ó, o senhor já tem que pagar, tá escrito. E quando o senhor for analisar um contrato, você já olha e fala, ó, pro seu freguês, por hipótese, tá certo? A senhora que está ajudando uma tia a fazer um negócio, tá certo? Já chega, pega para ela e fala, ó, tia, essa cláusula penal aqui, a senhora está se obrigando a isso, se não acontecer, se der errado, se a senhora não cumprir a obrigação, a senhora vai ter que pagar tanto. Ah, não, isso aí eu não topo pagar não. Então, mas tá escrito, então vamos mudar. Ok? Muito bom. E nós temos as arras, tá certo? Que é muito conhecido. Segundo Silvio Rodrigues, é possível conceituar as arras ou sinal como a importância em dinheiro ou a coisa dada por um contratante ao outro por ocasião da conclusão do contrato, com o escopo de firmar a presunção de acordo final, tá certo? As arras servem como uma cláusula confirmatória, tá certo? Isso aí é o direito alemão, eles enxergam que as arras é uma cláusula confirmatória. Então é o seguinte, tá feito o contrato? Tá feito o contrato. Chegou o alemão lá, Telefunken, tá, pega lá e tá feito o contrato? Tá. Me dá 10%. Então confirmou o contrato, pagou, confirmou. Muito bom. E tornar, nós temos aí obrigatório o ajuste. Nós temos essa outra que é a cláusula penitencial, uma penitência. Tá certo? Esse é o modo como os franceses enxergam. Eles falam, ó, o negócio de arras é o seguinte, vamos colocar aqui, se você desistir, eu fico com o sinal. E se eu desistir, eu tenho que te devolver em dobro. Muito bom, serve para isso as arras. Então, nós vamos estudar com mais vagar, tá certo? Lá na frente, tá certo? Nós temos um módulo para isso. Mas o que acontece? Os senhores têm então já colocados aí essas formas de penalidades, são pré-colocadas, tá certo? Elas são fixadas de antemão, ok? Essas duas formas. Muito bem, vamos partir então, vai chegar uma hora no contrato que nós vamos estudar a rescisão. Então nós vamos estudar as espécies de rescisão. É a resilição, é a revogação e é a resolução. Nós vamos estudar cada uma delas, é muito importante saber, é um tópico aí que
quem vai fazer contrato tem que entender isso aí, não tem como. Evidente que nós vamos estudar também a formação dos contratos, ok, mas no caso aqui nós pegamos esse modelo de fazer o chassi, então é como se nós estivéssemos fazendo um contrato aqui com os senhores agora. Foi a melhor forma de fazer, da gente iniciar o nosso trabalho aí, de fazer essa introdução, ok? E nós temos aí os vícios do consentimento, vamos estudar como é que pode ser extinto um contrato, que é através do erro, do dolo, da lesão, da fraude contra credores e da coação, ok? Então nós temos os vícios do consentimento. O que é isso? Isso aí que faz com que o contrato seja nulo. Nós temos a simulação, é outro módulo que existe no nosso curso, lá para frente também existe, que vocês vão ver como é que transforma, que o contrato se torna nulo, ok? Mas nós temos essas situações de vício do consentimento. O que é vício do consentimento? Como é que é isso aqui, doutor Abel? Veja bem, para haver contrato, tem que haver consentimento. Eu tenho que estar de acordo. Eu não posso vender alguma coisa que eu não sou obrigado a vender alguma coisa que eu não queira, ok? Eu posso vender os meus objetos, não tem problema, eu não posso ser obrigado a vendê-los. Agora, chega o cidadão, tá certo? Vocês vão ouvir falar muito nisso. Eu tenho um Chevette azul, tá certo? É o meu queridão, carro excepcional. Então eu não quero vender meu carro, mas chega o cidadão, mete o revólver na minha cabeça e fala: assina um contrato aí que você está me repassando esse maravilhoso Chevette azul. Eu sou obrigado a entregar o bacaninha, entendeu? Eu sou obrigado a entregar essa máquina, esse bólido, ok? Então o que acontece? Nesse caso, o vício do consentimento. Por quê? Porque eu consenti mediante uma ameaça, eu fui coagido, tá lá, ó, coação, ok? E aí nós vamos estudar os outros. Você tem lá o módulo, nós vamos estudar o módulo, tem o erro, tem o dolo, tem a lesão, ok? Então nós vamos passar por isso tudo no caso da rescisão. Muito bom. E chegamos no fim, todo contrato tem, tá certo? Que são as disposições gerais. E aí, como é que funciona? Pode botar de tudo, é a miscelânea mesmo. Aí você pode colocar, você tem vários artefatos. Um deles, por exemplo, que nós vamos estudar, é muito importante, é a evicção. Doutor Abreu do Céu, o que é isso? É a perda de um direito em decorrência de uma decisão judicial que reconhece a terceiro o título de propriedade, verdadeiro dono e titular do bem. Então eu vou lá, compro um prédio, tá certo? Tô lá, tranquilo, de repente chega uma notificação, fala: olha, infelizmente tem uma decisão judicial aqui, só tem que me entregar o prédio, transferir, porque esse prédio pertence ao Banco Bradesco. Tinha uma penhora em cima dele, o senhor comprou, mas infelizmente pertence ao banco. E o senhor é evicto, então o senhor perde o prédio, tem que ir lá atrás de quem ele vendeu, ok? Mas você vai falar: doutor, mas o que eu vou colocar? Isso aí é uma consequência que existiu. É verdade, mas o artigo 448 comanda que podem as partes, por cláusula expressa, escrita, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Então eu posso lá aceitar, olha só como é que é a questão o bom contratualista. Eu posso assumir esse risco, eu falo: não, eu vou assinar aqui que eu vou comprar esse prédio. Não, mas diz que tem um zoom aí que tem problema com o Bradesco. Não tem problema, eu vou assumir esse risco aí, tá certo? E se tiver problema é meu, eu não vou mais poder reclamar no caso de haver a evicção. Se chegar amanhã lá uma decisão judicial falando que o prédio não é mais meu, eu não posso mais ir atrás do que me vendeu. Evidente que para isso eu vou ter que ter uma vantagem, eu vou ter que pagar muito mais barato, tá certo? Por esse imóvel. Muito bom, entendida a evicção, vamos lá nos vícios redibitórios. O que são os vícios redibitórios? Se a coisa padece de vício que a descaracteriza, a ponto de obstar o uso para cujo desempenho se destina, disse que a coisa padece de vício redibitório. Vício esse que, se fosse conhecido da parte que recebe como adquirente, obstaria a celebração do contrato. Então como é que é isso aí? Eu vou lá, compro um reprodutor, okay? Compro lá um boi, lá, um renomado, lá, um boizão reprodutor, tá certo? O que eu quero com isso? Eu quero extrair o sêmen dele, tá certo? Para vender, tá certo? Então o que acontece? Eu vou lá e descubro que o boi é estéril e não tem como tirar sêmen nenhum. Houve um vício redibitório, eu não sabia disso, tá certo? Se eu soubesse, eu não tinha comprado esse boi, evidentemente, tá certo? Porque o preço que eu paguei, 50 mil reais nesse boi, tá certo? Então eu não ia pagar esse valor no boi, porque isso aí só serve para fazer churrasco esse boi, então não há interesse, há um vício redibitório, ok? Muito bom.
Continuando as disposições gerais, eu posso colocar uma cláusula de retrovenda, no caso de venda de imóvel, ok? Então é uma cláusula, hoje isso aí está meio fora de moda, né, eu achei retrovenda. Mas eu coloco lá o artigo 505 comanda que o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. Então até 3 anos eu posso pegar de volta, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. Isso aí também fora de moda, mas pode usar, tá no código. Eu vou botar aqui, eu vou te vender essa fazenda, eu gosto muito dessa fazenda, eu vou te vender, mas eu quero colocar uma cláusula de retrovenda. Até daqui a 3 anos eu posso pegar a fazenda de volta. Tudo bem, tá aí, é uma possibilidade que eu tenho. Aqui os senhores vão aprender a fazer contrato, vocês vão conhecer todas as armas, tá certo? É igual o Batman, você tem lá aquele cinto dele lá, tem tudo que é arma lá naquele troço lá, corda, bumerangue, spray, tem o diabo. E ele vai usando aquilo de acordo com o que ele precisa, com o que ele acha que vale a pena ser usado naquele momento. Ok? Então nós temos essa cláusula de retrovenda. Nós temos a cláusula de preferência. Vamos colocar uma cláusula de preferência? Como é que é isso? O artigo 513 comanda: a preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento, para que esse use do seu direito de prelação na compra tanto por tanto. Então o que acontece? Eu vendo um objeto do senhor e o senhor vai, no caso do senhor querer vender, o senhor tem que me oferecer primeiro, eu tenho a cláusula de preferência. Isso é muito importante, é muito utilizável, ok? E aí eles continuam lá, já está na lei, que o prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias, se a coisa for móvel, ou a 2 anos se for imóvel, ok? Então aí eu tenho aí olha só, tem 2 possibilidades, eu posso colocar uma cláusula de retrovenda, eu posso colocar uma cláusula de preferência, ok? Aprendi, doutor Abreu, muito bom, estou aprendendo isso aqui. Esse curso não é só para advogado, é também, evidentemente, para advogado, tá certo? Mas ele serve aí para todo mundo que faz negócio, ok? Vamos para frente então. Continuando nas disposições gerais, o que mais que nós temos aí de armamento para poder colocar no nosso contrato ou para ficar esperto na hora de assinar? Nós temos aqui o lugar do pagamento. Olha só o que manda o artigo 327. Efetuar-se-á o pagamento do domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente. Só se a não ser que eu escreva lá que não é nesse lugar que eu vou ter que deve ser feito o pagamento. Ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou da circunstância. Ok? Então tá lá que designado 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Ah, entendi. Então o lugar do pagamento, se não falar nada, tem que pagar no domicílio do devedor. Onde é o domicílio do devedor? Tá lá em cima, lá na qualificação. Ah, doutor Abreu, as coisas começaram a se fechar. Já aqui na introdução as coisas já começaram a se fechar. Imagina depois que terminar o curso, os 39 módulos, aí vocês vão ficar craques na arte de contratar. Excelente. Vamos lá então ao tempo do pagamento. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Tudo bem, colocamos lá, ó, se você não botou data é hoje. É isso aí basicamente o que está escrito, ok? Vamos continuar nas disposições gerais. O termo. Termo é a cláusula que subordina o começo ou a extinção da eficácia do negócio jurídico. Doutor, negócio jurídico, que diabo é isso, doutor Abreu? Negócio jurídico o contrato é um negócio jurídico. Mas aí vocês vão estudar lá no módulo 3, vocês vão ver o que é negócio jurídico, ok? Módulo 3 ou 4, vocês vão lá ver o que é um negócio jurídico. Tem lá, depois do fato jurídico, você tem um negócio jurídico. Então vocês vão estudar. O contrato é um tipo de negócio jurídico. Bom, então tá lá. É a cláusula que subordina o começo ou a extinção da eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e certo, ok? Então eu coloco lá, o contrato terá início na data do aniversário da contratada. Ponto, eu marquei o termo, é aquela data ali. Legal, então eu posso colocar, aprendi, opa, legal isso aí, muito bom. Nós podemos colocar ainda condições resolutivas, isso aí é muito comum, acontece demais, tá certo? Às vezes não vem bem escrito lá que é uma condição resolutiva, mas ela tá lá. Os senhores vão aprender agora a colocar, tá certo? Essas condições e vão aprender a enxergar caso elas estejam colocadas nos contratos que forem apresentados para os senhores, tá certo? Então tá lá, a condição é resolutiva quando prevê a extinção dos efeitos do negócio se ocorrer o evento futuro e incerto. Por exemplo, constitua a renda em teu favor enquanto estudares. Então eu vou lá, faço um contrato, falo, olha, o senhor vai ter uma renda aqui de R$5.000 por mês enquanto o senhor estudar. E se eu parar de estudar?
Opa, ocorreu a condição resolutiva. Parou de estudar, o contrato está extinto, então você não vai mais receber os R$5.000. Essa é uma condição resolutiva, ela resolve o contrato, ok? Vamos lá, para frente. Condição suspensiva. Muito comum também, muito boa de aprender, porque vocês vão usar muito elas. São as condições, ele diz aí que a condição é suspensiva quando se retarda temporariamente o começo da eficácia do negócio jurídico, o começo da eficácia do contrato. Então, por exemplo, doarei a casa se contraíres matrimônio. Vou lá, faço o contrato, faço o seguinte, eu vou fazer um contrato de doação aqui para o senhor, tá certo? Mas tem uma condição suspensiva aqui, o senhor só vai receber a doação, só vai receber essa casa quando casar. Certo? Cidadão, é boêmio, gosta da vida, vive aí solteirão, uma vida tranquila, bacana, tá farra, tranquilão. Então tá bom, mas eu preciso morar em algum lugar, eu tô cansado, eu quero minha casa. Claro, tá aqui a doação. Casou, tem a casa. E agora, hein? Meu Deus do céu, que decisão. Vamos lá então. Foro. Gente, o foro é o local. O que é importante? É o que está no artigo 113. Por que é importante estudar o foro? Porque está lá, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Isso é uma das consequências do foro. Nós vamos estudar isso aí. Mas o que acontece? Está lá para frente. O que acontece? Só esse artigo aí já fala. Quer dizer que interpreta conforme os usos do lugar de sua celebração. Doutor. Então, colocar o lugar aí que tem, e você tem várias, a questão do foro é muito importante, porque você tem várias consequências, ok? Onde é que esse contrato vai ser amanhã, ele vai ser interpretado, ele vai ser julgado, no caso de dar confusão, tá certo? No caso de dar briga, ok? Então tem que ter lá o foro bem especificado. Nós temos a data, importantíssima, é comum demais contrato sem data, e aí vira uma bagunça. Por exemplo, esse contrato aqui, nós temos a data aí, o local, tá certo? Nós temos lá o foro, São Paulo, 30 de fevereiro de 2019, excelente, muito bom, coloquei a data, doutor, você não falou para colocar a data? Colocou, meu filho, mas não existe 30 de fevereiro, né? Você não pode fazer uma coisa dessa, tá certo? Aí o juiz olha aquilo ali e fala, pô, meu filho, é de chorar, né? Não pode, tem que ter, quando os senhores forem fazer contrato, é o seguinte, eu tinha um tio que a gente ia jogar sinuca, na hora que você ia dar atacada, ele falava assim, capricha. Quando vai fazer contrato, tem que caprichar. Só isso que vocês estão fazendo agora de fazer o curso aqui, o momento para o contrato, tá certo? Vocês já estão caprichando, já dedicaram um momento para aprender a fazer o contrato. Isso aí já é legal. Não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Então os senhores têm que olhar aquilo ali e falar, poxa vida, eu vou caprichar. Eu não vou botar uma data dessa que isso é ridículo, ok? Pelo amor de Deus, fica feio. Tá certo? O próprio magistrado olha e fala, pô, esse contrato aqui foi feito na galega, isso aqui não é uma coisa caprichada, não é uma coisa legal, não é uma coisa assim, feita consciente, a pessoa analisou, leu de novo, fez com gosto, dedicou um momento para isso. Por isso que é o nome do curso, agora os senhores entenderam. Momento para o contrato, quando for fazer contrato, for analisar contrato, para tudo, fala, para, agora esse negócio aqui é sério. Agora eu vou dar uma analisada, eu não vou analisar, tô com medo, ser enganado, contrato. Não tem isso. Quem fizer o curso aqui vai ver, não tem nem medo e nem vontade de lascar os outros. Eu vou ver o contrato, o que está dizendo aqui, o que é a vontade, se isso aqui corresponde à minha vontade. E vou ver se eu aceito a vontade do outro que está colocado aqui. Então vamos ver se as cláusulas que ele colocou aqui, as resolutivas, as suspensivas, se as penalidades, se eu aceito. É isso aí. Então vai dedicar um momento. Foi daí que surgiu o nome. Os senhores estão aprendendo, tá certo? Então é isso aí, se eu estou aprendendo agora como é que vai ser o curso, e agora estou entendendo o porquê do nome. É para isso. Então, nós passamos por fim, então a lei obriga que tenham 2 testemunhas. A lei manda que tenham 2 testemunhas, tá certo? Sejam apostas 2 testemunhas ao contrato. Veja bem, não para testemunhar o conteúdo do contrato. Muita atenção, a testemunha tem que chegar e falar, você viu, estava combinado mesmo aquilo lá? Não. Eu testemunho que existiu esse contrato entre essas 2 pessoas. Mas eu não vou ficar discutindo se o que está lá dentro eu vi ou analisei, não. Testemunha é testemunha, ok? É outra coisa. Muito bom. Dessa forma eu agradeço, tá certo? Fizemos a nossa introdução, mostramos para os senhores como é que vai ser desenvolvido o curso, tá certo? Foi feito aí da melhor maneira possível, no sentido de tranquilizá-los e dar-lhes segurança na hora de contratar. Muito obrigado, aguardo os senhores então nos próximos módulos. Até logo!